Senhoras e senhores, boa tarde. Sou Sérgio, do Espaço Can, aulas de música, uma escola com 26 anos de existência, comemorados no último mês de junho. Iniciamos agradecendo ao casal Hildo e Suzete, presidente e vice, respectivamente, da ASAPREV, Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Foram eles que nos colocaram neste microfone. Cumprimentando-os, queremos abraçar a todos os integrantes da diretoria da referida associação e dizer que este apoio está sendo muito importante. Ele poderá ajudar a definir a continuidade de um programa que já vem fazendo a diferença na vida de algumas pessoas há alguns anos. Agradecemos também à presidência e demais integrantes da mesa pela oportunidade de poder estar aqui, neste momento. Vamos então ao programa Memórias Musicais. Ele pode ser resumido com alguns detalhes da sua história. Em 2018, recebemos um convite para estar na tarde de palestras em comemoração ao Dia Mundial do Alzheimer na Fundação Fritz Miller. Um evento organizado pela Subregional da ABRAS, Associação Brasileira do Alzheimer. Com menos de 15 minutos da primeira palestrante, eu já tinha decidido que iria ficar depois da hora para poder conversar com aquela pessoa. Era a doutora Vera Bifulco, coordenadora dos cuidados paliativos do Hospital 9 de Julho de São Paulo, uma autoridade no assunto. É claro que eu não pude esperar. Muita gente que estava naquele auditório pensou a mesma coisa. Mas com a ajuda da Terezinha, coordenadora da Brás Blumenau naquela época, consegui sentar com a doutora Vera à mesa do café no dia seguinte, antes que ela pegasse o caminho para o aeroporto. Consegui apresentar a ideia de um programa do Espaço Can que ainda estava na gaveta, o programa Memórias Musicais. Ela foi atenciosa, apresentou algumas ideias, algumas sugestões e voltou para São Paulo. Na semana seguinte, ela foi procurada, lá no 9 de julho, pelo filho de uma senhora que tinha falecido há pouco tempo, a dona Angelina. O Fernando então relatou para ela, filho, que a falecida mãe havia deixado um dinheirinho no testamento com um propósito bem definido, que algo fosse feito para elevar o nível de qualidade de vida de portadores de demência, especialmente Alzheimer, e que isto acontecesse por meio de uma atividade na área da música. A dona Angelina foi pianista. A doutora Vera disse para ele que aquele dinheirinho viraria material de expediente, tanto no 9 de julho quanto na Abras. Mas ela comentou que tinha conhecido um pessoal lá no Sul, e resumiu para ele a ideia do nosso programa. Dias depois, o Fernando, liga para a gente e apresenta a ideia de apoiar financeiramente o programa e propõe que nós prorrogássemos por mais um mês o tempo das atividades que havia sido colocado no cronograma inicialmente, além das contrapartidas já listadas no então projeto. Prorrogamos não por mas por mais 3 meses. Já imaginamos naquele momento que o coral que poderia surgir por meio do programa, teria que fazer a sua estreia no Dia Mundial do Alzheimer em setembro do ano seguinte. E assim tudo começou. Para a estreia não precisamos esperar até setembro. Ela aconteceu no nosso concerto de inverno, no auditório Hans Geier, ainda em junho daquele ano, 2019. Mas as surpresas não pararam por aí. Veja, como é que imaginamos, por meio da música, elevar o nível de qualidade de vida dessas pessoas? Este é o centro da proposta, inspirada em belíssimos trabalhos que acontecem em grande parte dos países europeus, principalmente, com destaque para a Espanha. A memória musical é a última memória que desaparece no corpo humano. Então, resgatar momentos, experiências vividas no passado por uma pessoa, atraria ao momento presente, produzindo um sentimento de pertencimento e até de autonomia. Seriam lapsos de memória, sim, mas ainda assim fariam a diferença naquele momento para aquela pessoa. E já nos primeiros meses fomos surpreendidos de uma maneira muito importante. Por meio de relatos dos familiares, soubemos que um portador que morava na época num apartamento em frente à FURB, nas quartas-feiras, dia do ensaio do coral, saía da mesa do almoço e ia para a varanda do seu apartamento, de onde conseguia ver a porta da sala na FURB, onde as atividades aconteciam, permanecendo lá até a hora em que a tal porta era aberta.
Ele não podia não estar no ensaio. Então perguntamos, isso é lapso de memória? Uma outra senhora, nas quartas-feiras, era tirada da cama, tomava o seu banho e ganhava o café pelas mãos da sua filha. E era lembrada que, naquela tarde, ela cantaria. Daquele momento até a hora do ensaio, ela cantava Beijinho Doce. Horas cantando. Horas lembrando de experiências e momentos vividos. Ambos portadores de Alzheimer. Ela pode ter dificuldade em lembrar o nome de um filho, mas a letra daquela canção era lembrada, trazendo com ela momentos e vivências que foram importantes para ela. Pergunto novamente, isso é lapso de memória? Na retomada das atividades após o período da pandemia, ficamos ainda mais felizes em saber que os benefícios do canto coral poderiam fazer a diferença também para os portadores de Parkinson. Ainda antes das questões de mobilidade, o portador da doença pode ser atingido na deglutição e na respiração, duas áreas em que o canto trabalha de forma muito eficiente. A necessidade de uso das ferramentas para se alimentar e respirar pode ser empurrada mais para frente. Para encerrar, e com a permissão da diretoria da Zaprev, queremos usar as palavras do seu presidente para apresentar um pedido. Cópia desse documento estará nas mãos dos senhores da mesa nos próximos momentos. Vamos a ele. Esta associação, a Zaprev, dentro do que estabelece o seu estatuto, especialmente no exposto no seu artigo 4º, nos itens 4.1 a 4.5, vem manifestar o seu desejo de oferecer aos associados o programa Memórias Musicais, um programa desenvolvido e executado pelo Espaço Can Aulas de Música. O referido programa tem como objetivo central a melhoria da qualidade de vida dos portadores de doenças degenerativas, como Alzheimer e Parkinson, por meio da vivência musical. Para melhor compreensão, em anexo, seguem algumas informações importantes, como também o orçamento para a sua execução. Acreditamos que o município de Blumenau, com o engajamento deste poder, por meio de subvenção ou outro mecanismo que venha a financiá-lo, estará proporcionando um enorme benefício para uma camada da sociedade que, além de surpreender com seu crescimento, cada vez mais necessita de atendimento e atividades que garantam um nível de qualidade de vida, no mínimo, satisfatório. Vale ressaltar ainda que a participação dos portadores, como também dos cuidadores familiares e profissionais voluntários, é gratuita. O apoio da Secretaria de Cultura, das Divisões de Cultura e Assistência Social da FURB, que já acontece, tem contribuído muito para a realização das atividades. Mas para a sua continuidade, isso não será suficiente. Certos da melhor acolhida, queremos antecipar os agradecimentos e nos colocar à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Hildo Mário de Novaes, presidente da Zaprev. Obrigado e boa tarde.